Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 15. Esse versículo nos ensina a trilhar o caminho da verdade, guiados pelo amor, visando o crescimento em todas as áreas sob a liderança daquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Aqui somos incentivados não apenas a buscar o conhecimento da verdade, mas a vivê-la de maneira amorosa, permitindo que esse compromisso nos conduza a um desenvolvimento integral no Senhor Jesus. O chamado é para uma jornada de maturidade espiritual, fundamentada na verdade e nutrida pelo amor. Devemos avaliar profundamente o momento em que escolhemos seguir Jesus. O que pensamos sobre o que significava ser crente? Na maioria das vezes, existe a emoção de crermos na palavra e nos entregarmos a Cristo, mas também, na maioria dos casos, há uma grande incerteza. Parecia o início de uma jornada cheia de descobertas, e podemos comprovar que de fato era. O Senhor quer que cresçamos. Ele nos chama para amadurecer, nos convoca para conhecermos toda a verdade e expressá-la com amor, assim como Cristo fez. Da mesma forma que Jesus fez, Ele espera que façamos. Seguir os passos de Jesus não é uma jornada automática. É uma decisão intencional e um compromisso contínuo. Às vezes, podemos ficar presos na infância espiritual, usando fraldas e totalmente chorosos, e percebemos que isso acontece por não buscarmos ativamente o crescimento que é esperado. O discipulado é o processo de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Começa com uma decisão, assim como os primeiros discípulos que responderam ao convite de Jesus. Eles não tinham a menor ideia do que viria pela frente, mas estavam dispostos a começar. Quais serão as características de Jesus que o Espírito Santo desenvolverá em nós se deixarmos e desejarmos esse crescimento? Podemos ler no livro de Jeremias, capítulo 1, versículos 4 e 5, que diz: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Nesta passagem das Escrituras, somos lembrados de que muito antes de entrarmos neste mundo, Deus já nos conhecia intimamente e tinha um propósito específico para a nossa existência. Ele não nos criou por acaso, mas nos formou com cuidado e intencionalidade. Assim como Jeremias foi chamado para ser um profeta para as nações antes mesmo de nascer, cada um de nós também foi designado por Deus para desempenharmos um papel único em seu plano divino. Que possamos reconhecer essa verdade e viver em busca do propósito para o qual fomos criados. Assim como uma semente precisa ser cultivada para se tornar uma planta frutífera, precisamos permitir que Deus cultive em nós as características de amor, paciência e humildade. Lembremos-nos de que o crescimento não acontece automaticamente, é um esforço deliberado. E como queremos que Deus trabalhe em nossa vida? Podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, onde Jesus diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Devemos reservar um tempo para orar, pedindo a Deus que cultive em nós as virtudes que refletem a imagem de Cristo. E ao fazê-lo, confiemos e tenhamos paciência, reconhecendo que o tempo de Deus é perfeito. O nosso querido Pai Celestial nos chama para crescermos e sermos transformados à sua semelhança. Assim como os discípulos deram seu primeiro passo ao seguir Jesus, sigamos esse exemplo. Que venhamos a nos comprometer com o discipulado, decidindo crescer
e persistindo nessa jornada de transformação. Precisamos sempre nos lembrar de que o crescimento espiritual é uma escolha que fazemos todos os dias, à medida que nos tornamos discípulos comprometidos de Cristo. Amém.